Os juízes de Israel foram pessoas escolhidas por Deus e especialmente dotados para julgar e liderar o povo de Israel. O período em que essas pessoas lideraram o povo de Deus ficou conhecido como a Era dos Juízes. Neste vídeo, conheceremos quem foram os juízes de Israel e os pontos importantes desse período. As trombetas soaram ao redor da cidade murada de Jericó, a primeira cidade cananeia que Josué conquistou depois de cruzar o Rio Jordão. Por 6 dias marcharam em torno de Jericó, que no 7º dia os muros começaram a estalar com os gritos e o barulho das trombetas. Morreram todos os habitantes das cidades, incluindo mulheres e crianças. Apenas uma prostituta chamada Raabe e sua família foram salvas por ajudar os espiões israelitas. A próxima cidade foi Ai, mas as tropas de Josué foram derrotadas por causa de Acã, um israelita que se apropriara de joias que Deus havia dito que deveriam ser destruídas. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir. Acã foi apedrejado junto com a sua família, e Josué finalmente conseguiu tomar a cidade cananeia. Os israelitas continuaram a sitiar as cidades dos cananeus, amorreus e até mesmo dos hititas, uma a uma. Os habitantes da cidade de Gibeão ficaram apavorados com os rumores, o Mar Vermelho que se abriu, o Jordão seco com seu rastro, as muralhas de Jericó que caíram com os gritos e por aí vai. Por isso resolveram ir para o acampamento de Josué em Gilgal, com as roupas mais velhas que tinham, e partir como pobres colonos de uma terra distante. Josué fez um pacto com eles para não matá-los, embora mais tarde soubesse do engano. Ele não os matou porque tinha feito um juramento em nome do Senhor. De acordo com a Bíblia, Josué pediu a Deus que parasse o sol para que ele pudesse continuar lutando por mais algumas horas. E foi o que ele fez. Foi o dia mais longo que a humanidade teve. Depois que quase toda Canaã foi conquistada, o território foi dividido em 12 províncias, com os nomes das 12 tribos de Israel. Eles deixaram a vida nômade e começaram a plantar, pastorear e começaram a fazer chalés de adobe. O tabernáculo e a Arca da Aliança continuaram sendo em Siló, a primeira capital de Israel. Essas pessoas formaram uma espécie de confederação de povos, mas independentes umas das outras. A sede era exercida pelos mais velhos, e eles também estabeleceram a grande assembleia de Siquém em todo o território, para tratar dos assuntos de todos. Um desses povos, os Pelecete, mais conhecidos como filisteus, decidiram se estabelecer nas margens de Canaã, fundando várias cidades como Gaza, Ecrom, Asquelon, Asdod ou Gad. Além disso, havia muita Canaã para conquistar. Diante dessas ameaças, as 12 tribos foram forçadas a se unir temporariamente em torno dos juízes, chefes guerreiros carismáticos que foram nomeados quando surgia um grande problema. Otiniel foi o primeiro desses juízes, e com sua morte, os israelitas ficaram muito acomodados. Eles começaram a pecar, e Deus decidiu entregar Israel a Eglon, rei de Moabe, que se aliou aos amalequitas e amonitas, e escravizaram os israelitas por quase 20 anos. O próximo juiz foi Eude. Ele foi ao tribunal para pagar impostos, mas tinha uma espada escondida. Após entregar o tributo, Eude rapidamente empunhou a pequena espada com a sua mão esquerda e cravou na barriga de Eglon. Então, Eude se reuniu com os israelitas e derrotaram um exército com cerca de 10.000 homens moabitas. Os filisteus seriam o principal rival dos juízes seguintes, como Sangar. Nem todos os juízes eram homens. A profetisa Débora também alcançou esse posto. Além de tudo,
Ela também era juíza. Devemos a passagem mais antiga da poesia hebraica, a Canção de Débora, que narra suas lutas contra reis cananeus como Jabim, rei de Azor. Vou deixar aqui nos cards também a história de Débora, que fala sobre essas lutas. Em uma batalha, seu cruel comandante Sísera foi morto por uma jovem israelita chamada Jael, que pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, cravou na sua cabeça enquanto dormia. Mas o maior desses juízes foi Gideão, cujo nome em hebraico significa literalmente destruidor. Ele ficou muito bravo com os midianitas, descendentes de Midian, o quarto filho de Abraão, que viera porque os israelitas estavam novamente pecando contra o Senhor. Deus disse a Gideão para ir libertá-los, e ele pediu sinais como: se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio. Este foi o sinal que Gideão pediu. No final, Gideão, já convencido, foi libertar o povo das tribos nômades, que havia se reunido em 3 exércitos muito grandes. Deus disse a Gideão que ele só poderia levar 300 homens. Mas não demorou muito, porque eles foram à noite e cercaram o acampamento. Uma vez em posição, tocaram as trombetas e sacaram tochas, e os soldados inimigos, entre confusão e nervosismo, começaram a matar uns aos outros. Trouxeram então a cabeça dos líderes inimigos, Oreb e Adizeeb, a Gideão. Os israelitas libertos queriam que Gideão fosse rei, mas ele recusou. Decidiu então levar uma vida simples, tranquila, pacífica, e também teve 70 filhos. Um deles é Abimeleque, bastardo de Gideão. Era fruto de um relacionamento com uma concubina. Talvez o resultado dessa mancha familiar, o menino traumatizado estava matando todos os seus irmãos para se tornar um juiz com a ajuda de mercenários. Para evitar isso, o povo de Siquém foi atrás dele, mas Abimeleque acabou destruindo a cidade. Ele conseguiu se tornar um juiz matando todos os seus irmãos. Mas enquanto tomava a cidade de Tebes, uma mulher atirou uma pedra de uma torre que quebrou o crânio dele, e ele morreu. Ele governou sucessivamente, assim como os outros juízes, como Tola, Jair e Jefité. Durante o tempo do último, os israelitas foram novamente adorar Baal e Astarote. Então Deus enviou mais filisteus e amonitas. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Se estabeleceu em Tobi. Sua mãe era uma prostituta. Ali, um bando de criminosos se uniu a ele, mas tão numerosos, que o povo de Gileade pediu para que ele fosse seu comandante e governante. Claro, ele acabou aceitando. Ibzan, Elon e Ablon também governaram sucessivamente, assim como os outros juízes. Então, o famoso Sansão chegou. Nasceu Sansão, e sua mãe lhe disse para nunca cortar o cabelo dele, é o que tornava ele muito especial. Na verdade, deu a ele superpoderes, força sobre-humana. Naquela época, parte das 12 tribos estava nas mãos dos filisteus, e Sansão se apaixonou por uma filisteia. Sansão desceu a Tímina. A caminho do casamento, viu um leão que vinha rugindo ao seu encontro. Sem ter nada nas mãos, despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. Depois, ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que levou a matar 30 filisteus de Asquelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. É claro que aqui começa uma escalada de violência e vingança. Os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou disso realizando uma grande matança. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas, mas ele se libertou, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com ela. Ele não teve escolha, a não ser fugir para o vale de Soreque. Enquanto era perseguido por seus inimigos, lá ele se apaixonou por uma mulher filisteia, Dalila. Os filisteus queriam saber o segredo de sua força, então contrataram essa garota para descobrir por eles. Dalila pergunta a ele:
e Sansão mente para ela várias vezes, mas acaba confessando que seu cabelo era a chave. Enquanto ele dormia, eles cortaram seu cabelo, o capturaram e arrancaram seus olhos. Ele foi escravizado, mas com o tempo ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e seu cabelo aos poucos foi crescendo. Um dia, mais de 3.000 filisteus foram a um templo em Gaza para oferecer um sacrifício a Dagon em gratidão pela captura de Sansão. O juiz reuniu as últimas forças, graças ao Senhor, e destruiu as colunas do templo, derrubando-o e matando muitas pessoas, incluindo ele próprio. Existem muitas outras histórias na Bíblia, como por exemplo o livro de Ruth. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos juízes. A história começa com Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos migrando para Moabe, fugindo da fome. Uma vez lá, seus filhos se casam com Orfa e Ruth. Algum tempo depois, Elimeleque e seus filhos morreram. Então Noemi e sua nora Ruth viajam para Belém, de onde partiram, e ali começa uma nova vida. Ruth se casa com um parente de Elimeleque, Boaz, por causa da questão do levirato, e portanto Obed, o avô de Davi, nasceu, e Ruth se tornou judia. E aí, vocês gostaram desse vídeo? O vídeo hoje tá diferente, tá de cenário novo, espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, você já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu enviar um vídeo para o canal, você será notificado que esse vídeo foi enviado, porque o próximo vídeo será a continuação. Estarei falando sobre a Era dos Reis. Então, até o próximo vídeo.